Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero dar uma certa sequência em um vídeo a pedidos sobre aquele chamado Principado de Pitom. Muito bem, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou tentar colocar aqui para que vocês, quem não viu ele, vá ver. Eu explico, que esse espírito ele age no mundo inteiro. E às vezes ele penetra dentro da igreja sorrateiramente, como é o jeito típico de uma serpente, camuflada, com sutileza, sorrateiramente, e ele derruba muita gente. Então veja bem, o espírito Pitom é um principado, ele é descrito na Bíblia em Atos 16, eu estou com a Bíblia aqui embaixo, Atos 16, verso 16, quando Paulo está em uma viagem missionária, e aí ele encontra uma jovem pitonisa, adivinhadora, a Bíblia chama ela de adivinhadora, pitonisa, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, ou seja, ele estava indo para orar, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, olha para você ver a situação que ela estava, do espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, então não era um dia só. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele mesmo saiu na hora. Depois ele e Silas foram presos porque tiraram o lucro do pessoal, dos senhores, e eles apanharam lá foram açoitados, diz a palavra, e apesar de tudo, eles estavam orando e cantando louvores, e a prisão inteira escutava. De repente apareceu um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriu todas as portas e todos foram soltos. Muito bem, então essa é uma passagem que está lá em Atos, capítulo 16, a partir do verso 16, você pode conferir lá se você quiser. Muito bem, era uma viagem missionária e apostólica, de Paulo e de Silas, estavam em dupla, e esse espírito, dessa pitonisa era muito comum, porque isso era típico da cultura grega, e era reconhecido como uma serpente gigantesca, e era muito comum os gregos adorarem essa serpente gigantesca. E os templos, inclusive de Delfos, tinha essas mulheres, que eram chamadas de pitonisas ou adivinhadoras, O mundo antigo gostava muito de querer saber o que ia acontecer, os reis, as pessoas, o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer comigo depois, Então essa mulher aí que a Bíblia registra, ela tinha o domínio desse principado de Pitom, Que ela cultuava essa serpente. Ela era uma sacerdotisa, uma pitonisa, como diz a Bíblia, E, assim, os gregos, como eu disse, outros povos daquela região, inclusive os romanos que dominavam ali, também gostavam muito de buscar adivinhação, buscar saber o que vai acontecer no futuro, E esse espírito de Pitom, ele ataca as igrejas também, nos dias atuais, inclusive, sendo muito difícil discernir a sutileza, a camuflagem, a enganação, muito similar ao que aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva, A Bíblia diz que apareceu uma serpente que era o mais astuto dos animais da época e a enganou, A Pitom, agora falando sob o ponto de vista do mundo animal, é uma cobra diferente, ela não lança veneno, como algumas que lançam, outras morde e deixa o veneno e sai de perto e a vítima morre, o animal. Ela não, ela mata por sufocamento. Então ela pega, enrola e vai devagarinho matando, Toda vez que o animal respira, ela aperta mais um pouquinho, até ela perceber que ele morreu. Depois disso, ela desenrola e vai e começa a comer o animal pela cabeça. Esse é o estilo da Pitom, muito comum, que no Brasil tem, na África tem, nos Estados Unidos tem, inclusive foi levado para lá, hoje é uma espécie de praga ali na região da Flórida, enfim. Então, ela não tem veneno. E aqui, aqui Paulo encontra essa mulher que pertencia a esse principado
e ela cometia, né, o pecado da adivinhação, que segundo a Bíblia é similar ao pecado da rebelião, né? E por que isso? Porque lá no Éden, a serpente, a antiga serpente, que é o diabo, né, se rebelou contra Deus. Se você abrir sua Bíblia aí em Isaías 8:19, né, você vai ver isso, né? E é muito comum a gente encontrar na igreja, né, profetada, ou seja, né, adivinhadores, né, pastores, missionários e outras pessoas que só falam o que a pessoa quer ouvir, né, e profetizam, entre aspas, aquilo que as pessoas querem ouvir. E isso acontece muito nas igrejas, né, nas igrejas atuais. E tem gente que só se move através dessa chamada profetada, né? Eles ficam atrás de profecia, ficam indo nas igrejas só para tentar ouvir uma coisa desse tipo. Então, é muito perigoso isso, porque quem anda só se movendo por profecia, esquece da palavra de Deus, que é a maior profecia que existe. Não existe outra. A palavra de Deus está aqui, tudo que você precisa já está aqui. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, muito cuidado, para não andar só se movendo por profecia. Aí, pastor, existe profecia? Existe. Profecia é receber, né, algo que é transmitido por Deus, uma mensagem por Deus, um recado de Deus. Sim, Deus pode estar na Bíblia, inclusive, né? Essas mensagens de Deus muitas vezes servem para nos encorajar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos ajudar, né? Ela pode ser uma mensagem pessoal, como pode ser uma mensagem para a igreja inteira, né? Deus é que dá o dom da profecia. Ele dá a algumas pessoas para a edificação da igreja. Olha o detalhe, edificação da igreja. Então, ter o dom da profecia, alguns têm, possuem, é uma bênção, mas também é uma grande responsabilidade, porque você fala da parte de Deus, né? Então tem que ter muito cuidado para você não estar falando aquilo que está na sua alma. Você tem que falar pelo Espírito Santo, né? E não misturar isso, né, com a própria imaginação da gente, ou ficar procurando entender a vida da pessoa para ficar passando mensagem apenas para levar alguma vantagem, que era o caso aqui desse espírito aqui de adivinhação. Então, é preciso que haja na igreja o chamado discernidores de espírito, exatamente para analisar se a profecia vem de Deus ou não, para se confirmar se ela é verdadeira ou não. Nenhuma profecia verdadeira contradiz a Bíblia e nem cria doutrina nova. Então, qualquer coisa que está criando doutrina nova tem que ter bastante cuidado. Então, eu quero ler um texto de 1 Coríntios 14, 1, que vai dizer assim: siga o caminho do amor. Ó, primeira coisa, o dom supremo é o amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Está aqui na Bíblia, é bíblico, não tem problema ter profecia na igreja. Segunda coisa, Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada por Cristo. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, olha, profecia anda emparelhado com a fé. Tem um outro texto que diz assim, 1 Coríntios 14, 39, também vai falar disso. Olha, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não o proíbam de falar em línguas. Pronto. Então, Deus manda buscar mesmo, não é algo que Deus abomina, muito pelo contrário. E aí, ó, Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18 vai dizer assim: nos últimos dias, diz Deus, né, fazendo alusão à profecia lá de Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Olha bem, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, Deus usa mesmo para profetizar. Vamos ver o outro texto, 1 Coríntios 14, 26, olha, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, profecia é para edificar, tá? Olha a diferença, olha bem o que está na palavra, edificação, né? 1 Coríntios 14, 3 a 5 vai dizer assim, ó, mas quem profetiza o faz para edificação. Olha o detalhe, sempre para edificar,
Encorajamento, então para encorajar e para consolar os homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, a profecia e o dom de línguas é para a edificação da igreja, é de todos, igreja somos nós, tá? 1 Coríntios 13, 2, também tem uma outra palavra, ó. Ainda que eu tenha o dom da profecia, olha o detalhe, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então, para profetizar tem que ter altar com Deus, altar da família, altar com os irmãos, tem que amar os irmãos, isso tem que ser algo natural, senão está confrontando a Bíblia aqui. Tratando de profetas, agora 1 Coríntios 14, 29 a 33, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ó, olha o detalhe, está falando alguém, os outros têm que levantar o espírito de discernimento para julgar. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, então é um de cada vez, né? De forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, então o profeta tem domínio sobre a profecia, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então não é para fazer bagunça, é isso que está escrito aqui. Outra coisa também, né? 1 Coríntios 12, 7 a 11, vai dizer assim, olha, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, é para todo mundo, é visando a comunidade. Pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, olha aí, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Então, quem governa tudo isso é o Espírito Santo. E aí tem mais um texto, Efésios 4, 11 a 13. Ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, olha a palavra, edificados, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos lá, outro texto, 1 Coríntios 14, 24, 25, vai dizer, se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. É quando a palavra é verdadeira, é de Deus, ela atinge até o ímpio, porque ele fala, não é possível. Como, né, alguém saberia disso que está dentro do meu coração, que só eu sei? Interessante isso aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, 20 a 22, diz assim, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-te de toda forma do mal. Então é para reter o que é bom. Mais um, Deuteronômio 18, 21 e 22 vai dizer assim, mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Tá certo? Então, ó, se não cumprir, não é de Deus. Agora um detalhe. O profeta entrega uma palavra. Se você permanecer firme com Deus, ela vai cumprir. Agora, se não, meu querido, Deus não tem compromisso com quem não é dele, não. Também tem esse detalhe aí que é preciso ficar bem atento, né? Então, eu falei alguns textos aqui. São muitos textos, né? E tem um de Atos que eu acho que é interessante, Atos 19, no mesmo lugar que está esse, 5 e 6, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Amém? Então, a profecia é bíblica e é de Deus. Agora, por que eu estou falando tudo isso? É para voltar aqui no tal do Piton. Por quê? Nem todo pastor, nem todo missionário, nem todo evangelista, né, nem todo homem de Deus está profetizando. Muitas vezes ele está sendo dominado por um espírito, porque ele tem brecha na vida dele, brecha familiar, algum pecado, enfim, e aí Piton acaba usando ele, né,
e ele nem está percebendo. Então, assim, quais as características desse espírito de Piton, desse principado? Como é que ele age, por exemplo, dentro das igrejas ou dentro, atacando os filhos de Deus? Vou falar algumas coisas para vocês. Eu falei que Piton mata, né, no mundo real aí, por sufocamento. Então presta atenção. Primeira coisa que a gente vai começar a ver que o espírito de Piton está atacando aquela pessoa, né, é a apatia espiritual. O que é isso, né? Ele vai sufocando a pessoa, né, de modo a ela perder o fôlego espiritual. A pessoa começa a ficar fria espiritualmente, né? Não quer mais ler a Bíblia, não quer jejuar, não quer mais orar, e aí começa a não querer nem mais ir à igreja, começa a inventar uma série de desculpas para poder não participar de igreja, né? E a Bíblia diz que nós temos que viver em igreja, em comunhão e amor. Então, quando você quebra isso, se Deus é amor, você está quebrando exatamente esse detalhe, né? Esse imperativo que quem criou foi Deus. Amém? Então, primeiro detalhe, você começa a observar a sua vida espiritual. Uma outra coisa importante é que esse espírito de Piton, ou esses demônios que são governados por esse espírito de Piton e que ataca muito a igreja, eles colocam sentimentos no lugar da fé, ou seja, a alma começa a falar mais alto do que o espírito, ou seja, primeira coisa que Piton tenta atacar é tirar o avivamento de Deus de você, tirar o fogo de Deus que está dentro de você, né? Aí você passa a ser uma pessoa reclamona, murmuradora, tudo está errado, né? Você vê defeito em tudo, não vê mais qualidade em nada. Aí você reclama da música, reclama do calor, reclama do banco, reclama da cadeira, reclama da pregação, reclama do pastor, reclama do diácono. Você começa a ser um reclamão, tudo para você está dando errado, né? Aí você reclama da igreja, aí você só quer profecia. Você não quer mais ler a palavra, você não quer mais ler a Bíblia, você só quer profecia. Você começa a andar, a se mover só pela profecia. Então, isso também é um sinal de que esse principado e os demônios estão atacando você. Terceira coisa que é interessante você saber é que esse demônio começa a gerar em você uma fadiga, né? Uma preguiça, uma acomodação, desânimo. Não vou na igreja hoje não, é muito longe. Ai meu Deus, pegar o carro e ir lá na igreja, e ficar lá. Aí você às vezes vai na igreja uma vez por semana e já não quer mais ir. Fica atento, porque são os demônios que estão te atacando, né? Terceira ou quarta coisa, aliás é quarta, é o afastamento de relacionamento. Você começa a não querer mais conviver com os irmãos. Você acha que todo irmão é chato, é enjoado, né? Que aí você começa a achar que só você é perfeito. Meu querido, não tem ninguém perfeito. Eu não sou, ninguém é. E ali, na convivência, é exatamente para a gente se aperfeiçoar. Lembra de uma palavra que está ali? Aperfeiçoamento dos santos. Então, para se aperfeiçoar, a gente tem que conviver, para aprender a lidar com as diferenças de opiniões e de comportamento das pessoas. Amém? Então fica ligado nisso aí. Quinta coisa, você perde a vontade de orar. Aí você começa a orar pouco, a não orar. Aí você já não quer mais saber de orar. Você esquece da oração. Então, como é que um crente vai parar de orar? Não tem jeito. Jesus nunca parou de orar. Então, esse é outro sinal que você tem que ficar atento se não são os demônios te atacando. Outra coisa que é comum desse principado aí de Piton é criar opressão e desespero, ou seja, você fica desesperado e oprimido. Então você começa a desesperar por qualquer coisa te desespera, qualquer coisa te deixa chateado, te deixa oprimido. Aí você começa a introverter, começa a criar uma depressão espiritual, você começa a definhar espiritualmente. Presta atenção nisso. Outra coisa, você começa a querer voltar a ter os velhos hábitos de quando você não era crente. Beber, fumar, né? Começa a querer frequentar certas coisas, vestir certos tipos de roupa, né? Começa a ter tendência de ir para lugares onde você já havia abandonado, ou assistir coisas que você já tinha abdicado, ou ouvir música que você já não queria mais ouvir, tá? Por quê? Esses demônios começam a jogar, volta lá, volta para o Egito, volta, começa a ser como você era. Ser crente é muito chato, ser crente só fica te proibindo das coisas, entende? Esses demônios atacam aí também. Outra coisa, né? Problemas financeiros. Eu quero encerrar com esse ponto. Quer dizer, ele ataca a sua gestão financeira. Presta atenção nisso, gestão financeira. Aí sabe o que acontece? Você começa a gastar mais do que você recebe. Aí você começa a endoidar a sua cabeça.
aí você não consegue pagar, daí a pouco você pendura no cheque especial, você pendura no cartão de crédito, aí você não tem crédito, você pega empréstimo, não consegue passar, aí que você começa a virar uma bola de neve na sua vida financeira. E aí, o que ele faz? Você já não dizima, você já não oferta, aí a sua bola vai ficar maior ainda, né? Então, esses demônios atacam muito aí. E aí, né, você se enrola todo. Você fica dentro de uma teia de aranha financeira que você não consegue mais sair. Então, também é a ação desses demônios. Você deu brecha, meu querido, eles vêm para cima. Porque a Bíblia diz o quê? Os demônios andam ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Fique atento, meu caro. Você está achando que nós estamos que é de brincadeira? Ai, pastor, e agora? Eu entendi que alguma dessas coisas aí, como é que eu faço, querido? Para quebrar essa ação de principados, de demônios ligados a certos principados, você tem que fazer oração de renúncia. Tem outro jeito não. A receita é uma oração de renúncia. Jejum, mais conhecimento bíblico, né? Confessar perante Deus os seus pecados, porque Deus perdoa pecado confessado, isso está na Bíblia, né? Se você não confessar pecado, Deus não perdoa. Tem que confessar com a tua boca, lembrar, falar: Deus, traz aqui meus pecados, eu quero confessar ao Senhor, eu quero renunciar a esses pecados aqui da minha vida. E você precisa confrontar o demônio pela oração e por um único nome. Um nome, chama-se Jesus. Observe, eu vou voltar no texto lá de Atos, eu vou voltar a minha Bíblia aqui, a minha Bíblia está aqui embaixo. Eu vou voltar no texto de Atos dos Apóstolos e você vai ver que Paulo, né? Paulo, Atos 16, viu? Vocês vão lembrando lá? Atos 16, tá aqui, ó. O que Paulo faz? Lá no 18, tá no verso 18, ele vai dizer assim: então Paulo, já indignado, voltando-se para essa pitonisa, disse ao espírito, o espírito dela, o espírito do demônio, falou assim: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Entendeu? Qual é o nome que tem poder para afastar o demônio da tua vida? O espírito. Ali no caso, ela estava possessa, é diferente. Mas qual é o nome que você tem que clamar? O nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual todo joelho se dobra, a não ser Jesus ou Cristo, porque ele é filho de Deus. Amém, irmão? Recebe isso aí no teu coração, né? Derrota esse principado de Pitom que anda na sua vida, né? Fazendo isso aí, ó, criando apatia espiritual em você, né? Fazendo você andar por vista e não por fé, né? Criando depressão, fadiga, depressão espiritual, afastando você dos relacionamentos com os irmãos, né? Fazendo você perder a vontade de orar, criando desespero e opressão sobre você, te deixando uma pessoa oprimida, né? Machucada, triste, fazendo com que você queira voltar para os velhos hábitos do velho homem, né? E principalmente gerando problemas financeiros, porque trabalha para quebrar a verdadeira gestão financeira da tua vida. Presta atenção, gestão financeira da tua vida. Quando isso acontece, é ele que está atacando. Então, a receita eu já dei. Confessa pecado, volta para a palavra e usa o poder do nome santo e glorioso de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.